Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Adriano Santos, bem-vindo ao nosso canal Hashload. Nessa aula a gente vai começar então aí mostrando um pouquinho de forma individual cada um dos middlers que a gente tem ali, né, os principais middlers de terceiro e também os principais middlers oficiais aí para uso com o Horse. Convido você a se inscrever no canal, marcar o sininho, dar o like pra gente, isso ajuda demais o nosso canal aí ser divulgado, enfim. E falo sempre para você, né, dá uma olhada aqui nas descrições na descrição do nosso vídeo e deixa o seu comentário, né, elogio, mande aí a sua dúvida também, que a gente vai ter o prazer em responder para você aí através do nosso YouTube, beleza? Vamos lá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Johnson, é uma aula super rápida, bem tranquilo de utilizar. O Johnson ele é um middler para fazer o tratamento de JSON dentro das nossas APIs, então ele é bem simples de ser utilizado. E se você não viu nada sobre middlers, nas aulas anteriores tem aqui uma aula no nosso canal sobre middlers, o que são, quais são as vantagens e como fazer uso dele, tá? Então vamos para o uso do Johnson aí na nossa primeira aula aí sobre middlers. Vamos lá, eu tô com o Delphi aberto aqui, tô também com a página do GitHub aqui da Hashload, tá? Aqui, ó, na parte do Horse, né? Você olhando aqui Horse, um pouquinho mais para baixo você vai ver aqui os middlers oficiais, eles são desenvolvidos pela nossa equipe, tá? E também os middlers de terceiros, ok? Então a gente tem toda essa quantidade aí de recursos que a gente pode adicionar nas nossas APIs, tá? Então, começando aqui pelos middlers oficiais, você tem o primeiro middler aqui, que é esse Horse/JSON, é o middler chamado Johnson. Esse middler aqui é utilizado para a gente poder adicionar funcionalidade de JSON dentro da nossa aplicação, tá? Então, abrindo aqui o GitHub, né, do Johnson, nós temos aqui ó, um modo de instalação dele, então BOSI Johnson ou BOSI Install Johnson. Ele funciona com Delphi e Lazarus, tá? Todos os middlers oficiais aqui trabalham com Delphi e Lazarus, já os middlers de terceiros depende muito aí de quem desenvolveu o middler, tá? Então sempre dá uma olhadinha aí na coluna de Lazarus se você usa Lazarus no seu dia a dia, ok? O uso dele é bem simples, não basta você fazer a instalação, adicionar a Unity do Johnson e fazer o uso dele aqui utilizando o .use. Tá? Eu vou fazer um exemplo com o Johnson e sem o Johnson para você poder entender de fato aí como é que ele funciona na aplicação. Tá? Então eu já preparei aqui um exemplo, um servidorzinho aqui, né, uma API em Horse. Eu já fiz a instalação do Horse dentro desse projetinho, um projeto console, tá? E aqui eu criei um endpoint chamado ping, tá? Uma rota ping, e responde simplesmente um pong, mais nada, tá? Ele está rodando aqui na porta 9000. Tem um comentário aqui que a gente vai descomentar já, a gente vai utilizar, e eu quero mostrar a diferença do uso com o Johnson e sem o Johnson na aplicação, tá? Então, se eu executar ele aqui, ó, eu vou executar ele por fora do Delphi, né, que eu utilizando o o execute direto aqui. Então, ele está aqui funcionando. Eu vou lá no meu Postman, eu já tenho ele na rota aqui pronto, ó, localhost 2.9000 /ping. Se eu der um send aqui, ó, eu não estou ainda com o Johnson instalado, tá? Ele não está instalado ainda, ele está simplesmente me respondendo Pong aqui no nosso endpoint, tá? Tá só respondendo aqui aquela palavrinha Johnson e colocando Pong, perdão, e colocando aqui o status code como 200, tá? Então significa que ele está respondendo nessa porta, nesse endpoint, nesse recurso ping, ok? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz o uso, então, do Johnson, né? Se a gente precisar trabalhar aqui com JSON na nossa API, como é que eu faço o uso? Primeira coisa, né? A gente vai acionar aqui o diretório onde esse projeto está. Eu criei aqui algumas pastinhas, né? Na minha pasta aqui, temp middlers, eu criei algumas pastas onde eu vou falar sobre cada um desses middlers, né? Então aqui, por exemplo, eu criei uma pasta chamada Johnson. Eu já estou com esse projeto aqui dentro, tá? E eu vou simplesmente rodar o instalador, né, pelo BOS aqui para poder instalar o Johnson dentro desse projeto. Então, basta dar um BOSI. Os middlers que são oficiais, basta colocar o nome do middler, tá? Então, nesse caso aqui é Johnson.
Como é que eu descubro o nome do middleware, Adriano? Vamos lá no nosso GitHub, ó, é esse nominho que aparece aqui, ó, barra e o nome desse cara, tá? Então, basta o nominho que está aqui, tá? Após aqui o hashload, e você consegue fazer a instalação. Se você pegar, por exemplo, o Basic Authentication aqui, ó, se eu clicar nele aqui no GitHub do Basic, você vai ver que o nome dele é horse-basic-auth. Tá? Então é assim que você vai fazer a instalação do Basic Authentication, se você precisar dele em um projeto. E assim sucessivamente para os demais middlers que você pode instalar aí. Tá? Então vamos lá, eu vou instalar o Johnson aqui. Então vamos esperar ele fazer a instalação. Ó, já fez a instalação. Se eu voltar no Delphi, ele vai dizer que alguma coisa aconteceu aqui nesse projeto. Vou dar um reload. Ok, vou salvar esse projeto. E aí eu posso passar fazer uso do Johnson dentro desse meu projetinho. Como é que vai funcionar? Eu vou simplesmente adicionar a unit dele, horse.johnson. Lembrando mais uma vez, se você não lembrar aí de cabeça a unit, né, que esse middleware faz parte, é só você olhar na documentação. Ele vai estar aqui, ó, então logo acima, o instalador, né? Você vai ver aqui no exemplo, no Quick Start, você vai ver que ele declara aqui horse.johnson, perdão, tá? O uso dele é simples, basta você dar um thorse.use e o nome desse cara. Vou dar um Ctrl C aqui, vou um pouquinho antes aqui da minha rota, vou adicionar esse cara, tá? Eu geralmente quebro ele aqui, ó. Então tá aqui o uso do Johnson dentro da minha API. Pronto, a partir desse momento aqui eu estou utilizando, estou trabalhando, né, a implementação do uso de JSON dentro dos da nossa API. Tá? Eu vou executar ele aqui sem fazer nada. Tá? Eu vou simplesmente devolver aqui, ó, o Pong, não vou fazer nenhuma alteração, só para você ver aí que ele vai continuar funcionando normalmente. Ok? Vou executar novamente aqui, ó, e beleza, ele devolveu para a gente o Pong. Tá? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer devolver um JSON aí para a aplicação cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma variável do tipo JSONObject, tá? Vou inicializar essa variável, tá? Aqui é meramente didático, tá? Não vou destruir variável nem nada, é só para realmente a gente devolver um JSON e você ver como é que funciona, tá? Então eu estou criando aqui uma variável do tipo tJSONObject. Estou criando essa variável, estou adicionando um par aqui que vai ser nome e Adriano, né? Então eu estou criando aqui um parzinho dentro desse JSON. E aqui, ó, eu vou marcar esse cara como comentário e vou passar a usar aqui o res.send. Eu estou dizendo que eu quero devolver um tJSONObject e eu vou devolver aquela variável que eu inicializei ali, tá? Para usar aqui o tJSONObject, essa classe, eu precisei declarar o system.json, tá? Então eu vou salvar ele aqui, ó, vou executar, vou de novo lá no meu Postman, beleza, vou dar um ping aqui, ó, um send, né? Ele vai devolver para mim aqui um JSON, tá vendo? Ele já devolveu para a gente aqui um JSON, que foi aquele JSON que eu criei agora, né? Então eu vou só adicionar alguns pares a mais aqui, ó, vou colocar, por exemplo, vou adicionar mais uns 2 pares e vou colocar, por exemplo, sei lá, nome hashload, vou colocar aqui, sei lá, nome José, tá? E vou executar novamente aqui para você poder visualizar isso com mais dados ali no retorno, tá? Beleza, aqui, ponto, ele mostrou para mim aqui então esse JSON criado, tá? Bom, eu quero que você veja agora a diferença sem o uso do Johnson, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou fechar o meu server, aqui minha aplicação, né? Vou desmarcar aqui, ó, vou colocar em comentário, tá? E não vou fazer nenhuma outra alteração, ok? Ó, não fiz nenhuma outra alteração, ele teoricamente está devolvendo um JSON aí para a aplicação cliente, mas você vai ver que tem uma pequena diferença, tá? Eu não estou mais usando o middleware Johnson dentro da minha API. Então, o que vai acontecer se eu fizer uso aqui do devolver um JSON e não estiver usando esse middleware? Vou executar ele aqui, beleza, vou executar aqui,
você vai perceber que ele vai devolver para a gente aqui um HTML, tá vendo? Ó? O status code aqui, ó, 200, ele mostrou aqui também à direita 200, ok. O que está acontecendo, né? Ele não está usando o middle de JSON, né, o Johnson, e ele está simplesmente devolvendo para mim uma página HTML. Então essa é a principal diferença, né? Então quando eu quero trabalhar com JSON, eu vou utilizar esse middle aqui, o Johnson. Instalei ele na minha aplicação, né? Basta eu fazer o uso dele e aí eu consigo trafegar normalmente notações JSON de uma ponta para outra, tá? O uso do JSON aqui, do Johnson aqui, ele não é só para o retorno da aplicação servidora para a aplicação cliente, tá? Para o recebimento de JSON aqui, o tratamento, eu também utilizo o Johnson. Então, se eu for receber aí JSON na minha aplicação, eu vou também utilizar o Johnson para fazer esses tratamentos e poder fazer a leitura normalmente desses caras aqui, tá? Então, essa é a ideia principal, né, do uso do Johnson aí nas nossas APIs. Basta você fazer basicamente aí só a instalação, né, adicionar a unit desse cara, fazer o uso dele aqui e pronto, eu já estou apto aí a trabalhar com JSON dentro da nossa API. Simples, fácil, tranquilo e bem sossegado aí para a gente poder implementar mais funcionalidades na nossa aplicação, no nosso API. Beleza? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.